E meus amigos, o jogo virou. No dia de hoje, a CPI do crime organizado lá no Senado Federal aprovou a quebra total de sigilo de uma empresa ligada ao ministro do STF, Dias Toffoli. Sim, foi quebra total, sigilos bancário, fiscal, telefônico, telemático, e isso é uma devassa completa. Mas o que está na mira? E o que está na mira se chama Maridit Participações S.A. A Maridit é um veículo empresarial com participação do ministro Dias Toffoli por meio de familiares. Agora entra oficialmente no radar da CPI e os senadores querem saber de tudo. Eles querem relatórios de inteligência financeira, movimentações bancárias, aplicações, registros telefônicos, declarações fiscais. Mas a pergunta que move essa investigação é simples: existe dinheiro circulando fora do padrão? Existe ocultação de patrimônio? Existe estrutura para esconder o verdadeiro beneficiário de grandes transações? Mas por que isso explode lá em Brasília? Meus amigos, a Maridit recebeu recursos de fundos ligados ao Banco Master. E o Banco Master está no centro da CPI. O relator levantou então a suspeita mais sensível de todas. Essa empresa pode ter sido usada como estrutura para ocultar quem realmente está por trás de grandes movimentações financeiras. Se isso for confirmado, muda completamente o cenário, porque aí não estamos falando só de empresa, nós estamos falando de relação entre dinheiro, poder e judiciário. E a CPI, como vocês veem, subiu o tom. Não ficou só na quebra de sigilo. Foi convocado também para depor o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Também, meus amigos, foram chamados os irmãos do ministro Dias Toffoli. E mais, a CPI aprovou convites para que compareçam Dias Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes, ambos ministros do STF. Vejam que estão sendo chamados para prestar esclarecimentos em uma CPI. Isso por si só já mostra o tamanho da tensão. Isso tudo não é apenas uma investigação. O que começou como uma CPI sobre crime organizado agora encosta nas estruturas mais altas do Estado. Isso é legislativo testando os limites do judiciário. É choque institucional, é pressão política e é um momento delicado, porque quando instituições passam a investigar uma às outras, o sistema inteiro, meus amigos, entra em alerta. Mas por que isso importa para você? Se a CPI comprovar que uma empresa ligada a um ministro do STF serviu para movimentações financeiras obscuras, o Brasil entra numa crise institucional pesada, porque aí não será debate político, será questionamento direto sobre integridade institucional. E assim vão surgir muitas perguntas. Até onde pode ir uma CPI? Existe blindagem no topo do poder? O sistema aguenta essa pressão? E o que diz Alexandre de Moraes? Então, meus amigos, a quebra de sigilo da empresa ligada a Dias Toffoli não é um fato isolado, é um divisor. Se aparecer qualquer irregularidade, o impacto será gigantesco. Se não aparecer nada, o embate entre poderes já estará marcado. Vejam que o jogo já subiu de nível e agora cada documento pode virar manchete nacional. Então, meus amigos, é isso. A CPI do crime organizado aprovou a quebra de sigilo de empresa ligada ao ministro Dias Toffoli. Nós falaremos muito ainda sobre isso aqui nesse canal. Então, se inscreva, deixe o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Valeu!